nessa casa e Ele nos colocou na incumbência de trazer a palavra no dia de hoje. E eu sou um felizardo por poder falar do Espírito Santo. Isso para mim é um privilégio, igreja. Eu gostaria de ler e eu já termino as minhas considerações e inicio a mensagem em nome de Jesus. Capítulo de número 51, Salmo na verdade 51, verso de número 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos ler de novo? No tempo 3 eu gostaria que todos lessem juntamente comigo o verso de número 11 do Salmo de número 51. Vamos ler no tempo 3? 1, 2, 3. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Os irmãos Glória a Deus, aleluia. Amados, eu hoje estou encarregado de falar com relação ao Espírito Santo. Eu confesso que essa temática muito me atrai. Eu gosto muito de movimentos avivalistas. Quem é mais próximo de mim sabe que na ótica do mundo eu passo vergonha mesmo, eu saio todo suado, eu rodo, pulo, sapateio, falo em línguas. Eu acredito em profecia, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e eu creio que foi Ele que me trouxe até aqui nesta noite e tem segurado na minha mão. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre isso. No domingo passado, o presbítero Edmilson trouxe a palavra num aparato histórico muito amplo, falou com riqueza de detalhes muito bem sobre o contexto histórico deste salmo. E para não ser repetitivo, não há necessidade de que eu fale novamente exatamente o que o servo do Senhor tão bem abordou na semana passada. Então tentei preparar um esboço para esta noite, mas voltado para a ação do Espírito Santo, para continuar complementando a mensagem da semana passada. Aí eu vim para o ensinamento da quinta-feira. E o pastor continuou pregando a mensagem que eu ia pregar aqui hoje. Aí eu falei, não, mas geralmente o pastor demora na introdução do ensinamento, ele não vai conseguir falar sobre todos os tópicos que estão aqui. Ele olhou para o relógio, 8h05, ele, glória a Deus, irmãos, vai dar para eu terminar. Eu falei, amém, pastor. Então, eu mudo de novo, eu mexo de novo na mensagem, para dar continuidade. Então, se eu for um pouco repetitivo em algumas palavras, eu peço aos irmãos que, por favor, não deem risada não, deem glória, porque não tem muito o que falar a não ser continuar o que Deus já tem falado. Na quinta-feira, o nosso pastor aqui, com maestria, falou com relação ao Espírito Santo. O Senhor prega demais, pastor. Ele falou com maestria com relação ao Espírito Santo. E eu fui tocado muito por Deus e inspirado a trazer a palavra aqui nesta noite, neste mesmo sentido. Se nós pararmos para analisar, queridos, a importância do Espírito Santo para as nossas vidas é muito grande. O Espírito Santo, ele tem uma função fundamental na igreja. Eu diria que o grande desafio de Deus para esse tempo é a santificação da sua noiva. E o trabalho de santificação da noiva, ele está a cargo do mestre de obras, que é o Espírito Santo. O Senhor nos deu a alegria do Espírito Santo se mover em nós. Isso, irmãos, é algo fora da curva, porque se você parar para analisar, todo mundo aqui gosta de viver numa casa bacana, que não tem rachadura, que não tem vazamento, uma casa bem coberta, bonitinha, no tempo frio, quentinha, no tempo quente, um pouco mais friazinha, do jeitinho que o ser humano precisa para poder viver. Mas Deus escolheu a moradia pior que tinha na terra para o Espírito Santo, que foi eu. E por infinita misericórdia, Ele está aqui comigo nesta noite. E eu quero dizer para vocês que eu estou 100% entregue nas mãos do Senhor aqui. E eu creio que daqui para o final dessa mensagem, o Senhor já tem me curado. Porque nada vai me impedir de falar com relação àquele que foi o meu primeiro amor, que é o Espírito Santo. Por que eu digo primeiro amor? Porque a Bíblia fala que antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, Ele já me viu. Então Ele me amou primeiro. Antes mesmo da minha mãe ter me amado,
ter me pegado no colo e me amado. Ele me amou. E isso é um privilégio, poder viver a vida caminhando ao lado do Espírito Santo. E se nós pararmos para olhar na história da Bíblia, o Espírito Santo, ele está trabalhando desde os primórdios. O pastor abordou isso também na quinta-feira. Se nós lermos o livro do Gênesis, a partir do capítulo de número 1, nós vamos ver que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde o Antigo Testamento, Moisés está falando que o Espírito Santo está trabalhando. Mas no Novo Testamento, a igreja também estava passando por um momento muito complicado, porque apenas Jesus foi dotado da unção do Espírito Santo por tanto tempo aqui na terra fazendo milagres. Ninguém depois dele poderia ter sido batizado com o Espírito Santo se ele mesmo não tivesse autorizado o Espírito a descer do céu. Então, queridos, ficava difícil de se desvencilhar de Jesus, a pessoa que emanava a presença do Espírito Santo. E Jesus deu algumas orientações aos seus discípulos. Se nós pararmos para ler Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no verso de número 7, nós vamos ver que os discípulos de Jesus e algumas pessoas que estavam ali juntamente com ele, antes dele ser assunto aos céus, estão um pouquinho temerosas com o que pode acontecer e também estão preocupados com o tempo que está correndo. Aí eles vão falar assim, não vos pertence, Jesus vai falar para eles assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso de número 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é que Jesus estava falando? Não cabe a nós estarmos ansiosos e tão preocupados com o tempo, se nós temos tanta coisa para fazer debaixo do sol. É isso que o Senhor estava falando. Olha, tem tanta alma para eu salvar, eu tenho tanta gente para curar, eu tenho tanto espírito maligno para expulsar, e eu preciso usar a sua instrumentalidade. Então você precisa ser cheio do meu Espírito Santo para continuar fazendo a minha obra. Senhor, e quando é que o Senhor vai concluir a obra? Não interessa para você saber o tempo, contanto que você seja participante como obreiro dessa obra. Está entendendo? Eu estou começando a esquentar aqui um pouquinho, irmãos, e os irmãos vão esquentando aí também. Não me deixe só, eu estou me esforçando ao máximo. As funções do Espírito Santo, elas são formidáveis, elas são muitas, com relação à noiva de Cristo, que é a igreja. Se nós pararmos para analisar, nós podemos tipificar a relação entre Jesus, Espírito Santo e igreja como o casamento judaico. O casamento judaico, ele é muito peculiar, ele é muito interessante, igreja, porque quando alguém decide se casar com uma moça, ele tem que oferecer um dote à sua família e pedir a moça em casamento. E isso é feito na cultura judaica, eles entregam o dote, a família aceita, a noiva vai ter um esposo. Só que o noivo, ele não pode permanecer tendo contato com a sua noiva. Então ele se distancia dela por um período de tempo. Só que o noivo tem direito a enviar um amigo pessoal para que possa entregar na mão da sua noiva alguns presentes e alguns recados da sua parte. E não só isso, esse amigo do noivo, ele é tão íntimo que ele também pode pegar recados da noiva para poder levar de volta para o noivo. E se nós pararmos para ver a cultura num todo, isso é tão verdade que na parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, elas estão aguardando quem chegar? O noivo. O noivo realmente ele chega depois. O noivo é o último a chegar, diferente do casamento tradicional. O noivo na cultura judaica, ele é o último a chegar. Mateus, vamos tipificar aqui para a igreja? Vamos tipificar aqui, vamos trazer para o nosso tempo? Vamos trazer. Quem é a noiva? Somos nós, a igreja de Cristo. Quem é o noivo? É o próprio Jesus. E quem é o amigo do noivo que presenteia a noiva e que traz os recados do céu? É o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não tem a incumbência só de trazer coisas de cima aqui para baixo. O Senhor também falou assim, esse daí vai enxugar dos seus olhos as lágrimas, vai guardá-las dentro de um odre, vai trazer para cá para apresentar na frente do meu trono. E eu vou colher essas lágrimas e vou transformar em resposta, devolvê-la ao Espírito Santo, que vai descer de volta para minha noiva e vai entregar a resposta que ela precisa.
Mateus, e com relação aos presentes, eu vou falar alguns presentes. Se você for entendendo, você vai glorificando ao nome do Elohim, do El Shaddai. O Espírito Santo de Deus ficou na incumbência de trazer línguas estranhas, curas, libertações, visões, transformações, restaurações, renovo. Cadê o Glória? Acabou o Glória já. Renovo, restauração. O Espírito Santo, ele ficou na incumbência de trazer cura. O Espírito Santo está na incumbência de trazer para você o dom de visão. Mateus, por que os dons são sempre entregues para mim, para eu fazer alguma coisa? Porque o Espírito Santo, ele é o agente de Deus para fazer você, que é a ferramenta, trabalhar. Aonde o Espírito não pode ser visto, ele vai ser visto por intermédio de você. Aonde o Espírito Santo não pode falar, porque não é audível ao ouvido daquele que não está sensível, é a sua boca que vai falar por ele. Irmãos, eu vou ser sincero, eu não tenho vergonha de fazer aquilo que o Espírito Santo me manda fazer, porque eu sei quem é que está enviando a resposta por intermédio dele. Eu não posso recuar, eu não posso retroceder, eu não posso parar, eu não posso impedir o trabalhar, eu não posso impedir o azeite de ser derramado, eu não posso impedir a porta de ser aberta, eu não posso impedir que a bênção chegue na sua mão, de que a bênção chegue até a sua casa, até a sua família. Você precisa de libertação, então receba. Você precisa de restauração, então receba. Você precisa de transformação, então receba. O Espírito Santo está falando por intermédio da minha boca. Se ele está falando por intermédio da minha boca, é porque é diretamente do trono da graça. É exatamente isso que o céu quer que diga. Está entendendo? Você está conseguindo compreender? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Se eu tiver que marchar aqui, eu vou marchar, igreja. Se eu não tenho vergonha da ação do Espírito Santo, evangelista Judas, eu não tenho vergonha da ação do Espírito Santo. Eu tenho vergonha de usar abadá. Isso eu teria vergonha. Eu teria vergonha de sair vestido de sainha e orelhinha de cachorro na rua. Isso daí é vergonhoso. Ser cheio do Espírito Santo não é vergonha, não. Cuidado para tu não estar fazendo chacota das coisas de Deus. Toma bem muito cuidado, tá bom? Esse lugar aqui é santo. Eu sou templo do Espírito Santo e você é obrigado a respeitar o meu Deus. Eu falo em mistério com Deus. Deus fala em mistérios comigo. E eu transmito para a igreja tudo aquilo que o Senhor me mandar falar e fazer. Não se escandalize comigo, porque eu vou falar independente daquilo que você pensa, do que você acha, da forma que você acha. O meu negócio não é contigo, o meu negócio é com Cristo, o meu alvo é o céu. Se você não quiser subir, não impeça eu ir. Se você quiser ficar, pode ficar à vontade, mas eu não vou restringir o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Ele é fácil de uma velho. Comando e segue, que a câmera. Eu estou te entendendo, Jeová. Eu vou falar assim. Santos de Deus, está muito lindo, viu, irmãos? Está muito lindo. O amigo do noivo está trazendo resposta para a nossa vida nesta noite. Eu não tenho dúvida que quem é noiva vai receber um presente. Daqui para o final dessa campanha, a noiva vai receber presentes do noivo, porque o Espírito Santo vai trazer. Não inicie essa campanha e quebre ela no meio, conclui a campanha. Mateus, eu já fiz tantas campanhas, você fez campanhas esperando receber o quê? Se for algo do Espírito Santo, pode ter certeza que ele não frustrará os planos de Deus. Ele tende a cumprir com a sua santa, perfeita e agradável vontade. Quem assim crê, dá um glória a Deus aí para confirmar. Eu vou continuar e já vou caminhar para o encerramento. Eu não serei tardio, eu prometo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele representa a presença do poder de Deus. Queridos, o Espírito Santo tem tarefas árduas. O Espírito de Deus está nos guiando. O Espírito de Deus está nos fortalecendo. E o Espírito de Deus está transformando vidas. Missões bem facinhas. É tanto que só Ele pode fazer. Ninguém mais pode fazer isso. Mateus, nem um guia pode fazer isso? Não pode fazer isso. Mateus, mas nem um doutor pode fazer isso? Não, não pode fazer isso.
Mateus, nenhuma entidade que foi levantada como liderança de algum tipo de religião que não seja a evangélica pode fazer isso? Não pode fazer isso. Só o povo que professa a fé cristã pode receber aquilo que o Espírito Santo pode mandar. Não tem nada fora disso. O Senhor não se mistura com coisas ocultas. Põe isso na cabeça. Deus não precisa da autorização do sol, Deus não precisa da autorização da lua, Deus não precisa da autorização do mar e nem do seu bom tempo, Deus não precisa da autorização do calor ou do frio. O Senhor não precisa de ambiente favorável para cumprir com a sua vontade. Aonde o Espírito Santo está, alguma coisa acontece, independente do tempo, em tempo e em fora de tempo. Alguma coisa há de acontecer aonde o Espírito Santo de Deus está. Alguma coisa há de acontecer. E o pastor falou bem aqui na quinta-feira sobre o significado do Espírito Santo. E eu preciso que você preste bem atenção, porque daqui para frente eu vou caminhar para o encerramento para que você não perca nada. O Espírito Santo, ele é chamado no grego Paracletos. Quem estava aqui na quinta-feira viu o pastor falando isso. Paracletos é a palavra grega utilizada para o Espírito Santo. O que ela significa? Ela significa aquele que consola e conforta. Paracletos significa aquele que encoraja e reanima. Paracletos significa aquele que reaviva ou aquele que intercede em nosso favor. É por isso que Paracletos é a palavra perfeita para o Espírito Santo. Ela foi traduzida para o grego do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também existe uma palavra que foi utilizada para o Espírito Santo, e ela é pneuma, que significa sopro vivo. E também existe uma palavra hebraica que ela faz conexão com paracletos e com pneuma, que ela significa, e ela é ruá, o nome dela é ruá. Ruá aparece 385 vezes só no Novo Testamento. Por que, Mateus? Por causa da sua ação. Verifica só. Ruá significa ar, vento, vendaval, brisa, alento, alma, espírito, respiração, fôlego e sopro. Tudo isso numa palavra hebraica só. É por isso que quando Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos e ele inicia a sua introdução falando a Teófilo, ele vai falar no capítulo de número 2 sobre a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ele vai falar no capítulo de número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos sobre a descida do Espírito Santo. E Lucas, ele ficou na incumbência de fazer algumas entrevistas, de chamar algumas pessoas e perguntar: olha, eu quero saber exatamente com riqueza de detalhes o que foi que você viveu naquele momento, naquele lugar. O que foi que você sentiu, o que foi que você viu, o que foi que você ouviu. Olha, ver, eu não vi nada. Se ele entrevistou alguém, certamente essa pessoa falaria isso. Ver, eu não vi nada. Agora senti de tudo. E eu ouvi um negócio um pouco diferente. Uma pessoa explicou de um jeito, Lucas entrevistou outro, explicou de outro. Entrevistou outro, explicou de outro. Entrevistou outro, explicou de outro. Ele juntou todas as explicações e escreveu para Teófilo uma palavra. Ele disse: olha, era um som mais ou menos parecido como de um vento. É por isso que essa palavra significa exatamente a tipificação do Espírito Santo no Novo Testamento. Quando a gente vê alguém falando: olha, naquele dia foi um vento, um soprar, um mover, um ribuliço, ele está falando sobre a ruá de Deus agindo na terra por intermédio do Espírito Santo. Eu quero levantar aqui um alerta para a igreja do Senhor. O Espírito Santo tem uma presença divina. O Espírito Santo, ele é visto como a terceira pessoa de Deus. Vocês vão se lembrar bem, e o pastor até citou isso daqui na quinta-feira: eu te amo. O pastor citou isso aqui na quinta-feira. O Deus Pai, ele trabalha sobre nós, queridos. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, nada foge do controle dele. Ele faz tudo, querer é dele, a boa vontade é dele. E o Deus Filho é diferente, ele opera por nós. Por quê? Porque ele é nosso advogado hoje junto ao Pai. Foi ele quem pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário com sangue puro e carmesim, para dor tetelestai. Está consumado, está pago. Então ele opera por nós. O Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele é tão especial, ele é tão incrível, ele é tão amoroso, ele é tão sobrenatural, que ele resolveu trabalhar em nós. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus Pai é estabelecer o seu querer. E a missão de Jesus? A missão de Jesus é defender a igreja. E a do Espírito Santo é santificar a igreja, restaurar o altar e levá-la de volta para o lugar de onde nunca
ela poderia se perder. Queridos, não deixe a sua alma ir para o inferno. O Espírito Santo desceu para salvar você. Mateus, essa vontade é soberana, essa vontade é do Pai, essa vontade é do Filho e o trabalho é do Espírito de Deus. Eu quero dizer algo para alguém que está me ouvindo aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus vai fazer um mover na tua vida para cumprir o querer do Pai, e Ele vai contar com a ajuda de Jesus Cristo para te defender. Por que, Mateus? Porque para ser cheio do Espírito Santo você precisa de defesa, amado. De defesa, precisa de defesa. Jesus vai ter que te defender do diabo. Jesus vai ter que te defender da tua família que não acredita na tua conversão. Jesus vai ter que te defender contra as astutas ciladas do inimigo. Jesus vai ter que te defender das setas. E o Espírito Santo vai trabalhando. Toda vez que o inimigo se levantar, o Deus Pai vai dizer: a minha vontade já foi estabelecida. O Filho vai apontar para a cara do diabo e vai dizer assim: ó, tá vendo aqui a minha mão? Tá furada porque verti sangue puro e inocente pela vida dele. E o Espírito vai trabalhar no seu coração e transformar a sua vida. Tu nunca mais será o mesmo. Eu quero ouvir o som só de quem já mudou, de quem está em mudança e de quem está querendo mudar aí agora. Se tu quiser mudança, tem. Se tu quiser restauração, tem. Se tu quiser viver o sobrenatural, tem. Mateus, essa vontade de quem? A vontade do Pai. E Jesus já pagou o preço. A porta está aberta. O aval já foi dado. O acesso foi liberado. E o Espírito Santo está aqui. Quem crê, dá amém. Quem crê, diga amém. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui. Está aqui. Queridos, eu não pulo carnaval não, mas a presença do Espírito Santo é comigo mesmo. E a vergonha bate em retirada agora da vida do meu irmão e da minha irmã, para ela entrar no mistério também. Deixa o Espírito Santo te envolver. Essa é a noite da sua oportunidade. Eu vou continuar. O Espírito Santo, ele é guia e conselheiro. Ele oferece orientação, sabedoria e discernimento. Tem gente que está perdido na vida, sem sabedoria, sem orientação e sem discernimento, porque não tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo entrar na sua vida, você não vai mais para lá, não anda mais com ele, não fala mais com eles, não come aquela comida e nem bebe aquela bebida, porque o Espírito Santo te orienta, te dá sabedoria e discernimento. O Espírito Santo, ele fortalece e capacita. O Espírito Santo é visto como a fonte de força, coragem e poder. Por quê? Porque para pregar a palavra tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter poder. Para cantar tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter poder. Para expulsar o demônio tem que ter força, coragem e poder. Eu quero ouvir só os corajosos, os poderosos. Eu quero ouvir só os corajosos e os poderosos. A conotação, o poder foi dada para você, não foi dada para a Anitta, não. A Anitta não é poderosa coisa nenhuma, não. Poderosa é quem foi lavado, remido no sangue do Cordeiro e vive cheio do Espírito Santo. Esse é que é poderoso. Eu vou continuar, Jeová. O Espírito Santo é o Consolador. Em momentos de tristeza e dificuldade, o Espírito Santo ele é visto como um Consolador que traz conforto. Por quê? Porque a caminhada é árdua, mas aquele que faz a obra na tua vida, ele é fiel. Aquele que faz a obra na tua vida, ele é fiel. O Espírito Santo, só ele tem consolo para dar. A minha alma está abatida. O Espírito Santo ele te consola. O meu espírito, Mateus amado, eu não estou conseguindo mais não. O Espírito Santo te dá força, ele é o teu consolador. A conotação consolador, ela é variável, ela é utilizada para várias palavras. Você já viu termos em português que significam mais de uma coisa? Como manga, que significa camisa e que significa fruta. A palavra consolador, ela significa tudo aquilo que você precisa. Mateus, eu estou entendendo, é mesmo. Se você está cansado, o consolador te anima. Ele revigora você. Se você está perdido, o Consolador te orienta. Ele te coloca na rota. Se você está abatido, o Consolador é teu amigo. Ele fala com você. É por isso que Jesus foi cirúrgico quando falou:
entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com o papai em secreto. Que o Deus que te vê no secreto, queridos, tem um mistério nesta palavra. O Espírito Santo anda contigo, fala contigo, ora contigo. O Espírito Santo entra contigo em todos os ambientes, tá bom? Mateus, eu estou falando, eu já falei. Mas não é possível, Mateus, eu tenho andado por caminhos tortuosos. O Espírito Santo viu. O Espírito Santo viu. Mateus, entristeci o Espírito Santo. Fiz o que não deveria fazer. Ele é o teu consolador. Tire da tua cabeça que não tem mais jeito. Porque se Deus está sobre, Jesus está pró, e o Espírito Santo está em, quem poderá ser contra nós? Queridos, na falta de uma unção, nós temos 3 enviadas pelo mesmo Deus. O que será impossível para o Deus Pai, para o Deus Filho e para o Deus Espírito Santo? Vamos voltar para dentro do texto? O salmista Davi, ele clamou no verso de número 11 porque ele não queria perder o seguro que ele tinha com Deus. Quando ele fala assim, olha, não me lances fora da tua presença. O que ele está querendo dizer? Ele tem conhecimento, ele sabe que ele sempre está na presença de Deus. Primeira coisa, amados, Davi tem conhecimento de que ele está na presença de Deus. Se Davi está pedindo para não lançar, para Deus não lançá-lo, não pegar ele próprio, pegar o próprio Davi e jogar fora, para fora da presença, vocês não concordam que ele está dentro da presença? Ele está dentro, então ele já está aí. Essa foi a primeira coisa que Davi sacou. É isso que a gente não consegue entender. Eu estou jogando uma pérola aí, igreja. Isso aqui é palavra revelada. Isso aqui você vai procurar na internet, não vai encontrar. Nem o chat GPT te dá isso que eu estou te falando. Isso daqui veio do trono da graça, debaixo da oração. Só o Espírito Santo revela. Escuta só. Senhor, não me lances fora da tua presença. Ele está na presença de Deus. Ele está. Então ele está rogando ao Pai, não me tire daqui. Ele já está. Você já tem meio caminho andado. Você ainda não saiu. Você ainda está aqui. O céu já está ganhando. Nós já estamos em maioria. Está entendendo? O perigo é quando você sair do negócio. Sabe por quê? Porque Satanás disse isso para Deus com relação a Jó. Eu vou falar também. Sabe o que Satanás falou para Deus? Sabe por que eu não consigo pegar Jó? Porque o Senhor cercou ele. Ele está dentro da tua presença. Eu não consigo entrar lá. Desce, canta a terra, suplementar a saia. Tá aí, ó. Quem quiser pega, porque é do céu, tá? Quem quiser pega. Quem quiser pega. Se Satanás estiver com medo, a porta tá ali para ele correr. Porque a gente já começou a descobrir qual é o trabalho dele. Já começou. Já começamos a entender. Tá bom, diabo? Tá bom, Satanás? Ele disse, eu não consigo pegar Jó porque tu cercasse ele. Abre a cerca que eu pego ele. Tira ele de dentro da presença que eu pego ele. Eu pego ele, mas está dentro. Davi falou, Senhor, não me lança fora da tua presença, porque eu sei que aqui que eu dou Satanás não me pega. Ele não me pega, ele não me pega. E tem mais, eu não quero ficar aqui gelado não. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é o agente de coisas sobrenaturais. E aqui nós vamos entrar. Eita, Jeová, obrigado, tu és fiel. Eu não tinha planejado não, Senhor, mas o céu é maravilhoso. Aí ele vai falando umas coisas pra gente, a gente vai só soltando. E quem está crendo está recebendo. Só, eu já vou terminar, eu não vou demorar, já estou acabando. Você lembra de Sansão? Sansão estava dentro. Sabe o que Deus falou a respeito dele para os seus papais?
Não é para cortar o cabelo dele. Por que não era para cortar o cabelo dele? Porque ele era nazireu de Deus. Eu tenho um negócio com ele, eu tenho algo para tratar com ele. Eu vou usar ele para tirar Israel da mão dos filisteus. Não é para cortar o cabelo dele. Sansão está no centro da presença. Olha só. Não demorou muito para Deus pudesse começar a utilizar a vida de Sansão. Eu quero ler com vocês. Abre aí Juízes capítulo de número 14, verso de número 5. Eu já vou terminar. Não se agonie não, eu já estou terminando. Eu garanto. Capítulo de número 14, verso de número 5 e 6. Nós vamos ler. Nós vamos ler porque o céu é bom demais, Deus é grande, o diabo é ruim e pequeno. Falei, perdão. 14 e 5. Satanás não presta, é um falido. O Espírito Santo vai sapatear no cão hoje. Vamos passar por cima dele, já coloquei a segunda. 14 e 5. Olha só. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe. Com quem? Para aí, igreja do Senhor. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe. Me acompanha aí. A Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Amados, Sansão estava com cabelo, sim ou não? Sim, estava com cabelo comprido. Esse era o centro da vontade de Deus. Sansão estava no centro da vontade de Deus. Era nazireu, não estava com o cabelo cortado, está no centro da vontade. Agora vamos lá ver o que aconteceu. Verso número 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendou de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha o tamanho do mistério. Os cabelos compridos não eram a fonte de poder, era o centro da vontade de Deus. Qual era a força de Sansão? O Espírito Santo. Eu vou trazer para o nosso tempo. Você está entendendo porque a igreja cobra tanta postura de crente? Dá para entender? A igreja do nosso tempo tem que cobrar postura de crente, igreja, para que o crente permaneça no centro da vontade de Deus. Só que a segunda coisa é contigo e com o céu, ser cheio do Espírito Santo. É por isso que não vale a pena estar bonito por fora e não ter nada por dentro. Tá bom? Porque um dia, quando a guerra começar, você vai estar no centro da vontade. Mas cadê o Espírito Santo para trazer a força? Não tem. Mateus, por que tanta gente sai da igreja? Tanto crente sai da igreja. Tinha postura, estava bem vestido, bem alinhadinho. Sim, meu querido, por fora. Parabéns, ouviu aqui os conselhos do pastor, acatou as orientações, como nós fazemos aqui também. Mas por dentro está vazio, está morto, não tem Espírito Santo, não tem ação do Espírito Santo operando sobre ele. Por isso que tanta gente é envergonhada. É impressionante a quantidade de crente envergonhado por Satanás. Eu não tive a oportunidade de estar presente, mas aquele homem que está em pé aqui, ó, na minha reta aqui, ó, um camarada 2 vezes maior do que ele, veio maluco. Uma vez eles estavam indo para o monte, veio maluco para pegar ele. Ele estava alinhadinho por fora assim, mas por dentro estava cheio do Espírito Santo também. Sai, Satanás! Ele, pá! É assim que o céu trabalha. Eu já vi o testemunho de uma falecida cantora. Ela falou que o pai dela era pastor de igreja. Não tinha nada. Era um pastor de congregação pequena. Moravam a 4 km da congregação e não tinha carro. Saía cada um, o sol, irmãos, ainda se pondo, o céu limpo, saía cada um com um guarda-chuva. Porque não tinha carro para voltar. Então, ou saía com o guarda-chuva, ou se chovesse, ficava na chuva. Teve um dia que era culto de Santa Ceia, saíram da porta para poder ir para a igreja.
Quando foram andando menos de 1 km, o céu começou a travar. Só que é o seguinte, irmãos, quem tem um acordo com o céu, o pai dela olhou para o céu, ela falou que era pequena. O pai dela olhou para o céu e falou: Senhor, tu sabes que hoje eu dirijo a Santa Ceia e prego, e o Senhor me deu uma palavra: não vai chover até eu entrar na igreja. Depois que eu entrar, pode chover. Andaram mais 3,5 km para dentro. A nuvem ia acompanhando. Quando abriu, que todo mundo entrou, pá! Mateus, que coisa sobrenatural. Isso é simples. Eu quero ver tu falar com o morto e ele levantar. Eu quero ver tu falar com o morto e ele ressuscitar. O Espírito faz isso. Eu quero ver tu falar com o aleijado e ele se levantar. O Espírito faz isso. Mateus, por que nós estamos dentro da igreja e não acontece isso? É porque nós somos vazios, muito bonitinho, mas nós estamos vazios. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Mateus, eu fico esperando sair daqui do altar. É do altar que eu estou esperando. Eu estou aqui, ó, esperando sair do altar. Não venha cheio para a igreja não, para tu ver. Não traga algo para oferecer para Deus não, para tu ver se tu cultua. Você está pensando que o culto é fast food? Você para aqui com o teu carro no drive-in e alguém vai lá e entrega para você a tua refeição? Não, meu querido, você oferece como incenso, sobe como um cheiro suave. Quem tem a presença do Espírito já começa a receber e o céu já começa a trabalhar. Aí não tem como quem está doente sentado do teu lado e do seu curado. Não tem como, não tem como. É fácil comandar a súplia. É por isso que o Espírito Santo de Deus trabalha tanto no meio do ciclo de oração. Joelho dobrado. Sempre foi guerra. Nunca foi fácil. Sempre foi guerra. Eu já vou terminar. Pastor, me perdoe. Meu Deus. Eu disse que eu ia acabar meu tempo. Eu preciso terminar. Irmãos, eu falo tanto de vocês quando eu prego porque eu amo o ciclo de oração, tá bom? Eu não estou cobrando vocês não. É porque eu já vi muita mulher sendo usada por Deus e é a coisa mais linda. Eu já vi a patrulha do círculo de oração passar. E todo mundo abaixar o fuzil. Umas irmãs perigosas. A Bíblia debaixo do braço, os camaradas de pé. Quem tem o Espírito Santo é poderoso. Quem tem o Espírito Santo não deve nada ao inferno, não. Não deve não. Eu lembro de um testemunho criança. Eu na Vila Olímpia, uma irmãzinha pegou o microfone para dar um testemunho. Ela falou: hoje, de ontem para hoje, meus queridos, fui dormir. Quando me deitei, veio uma opressão maligna. Satanás veio, eu vi como uma mão tocou no meu pescoço para tentar me sufocar. Eu dei um brado: está repreendido em nome de Jesus. Eu não te devo nada, diabo. E ele explodiu dentro do meu quarto. Autoridade de Deus, irmãos. Autoridade de Deus. Não tinha celular, pastor, pelo amor de Jesus Cristo, intercede aí que Satanás está lá dentro do meu quarto. Eu vou dormir na sala, não. Saía ungindo a sala, o quarto, a varanda, o quarto do filho, a entrada. Se tinha carro, ia lá dentro do carro, jogava o olho. Meu Deus, protege esse homem. Guarda no rio, guarda no rio. E Deus fazia. Ô passado, eu não sou saudosista não, mas era lindo. Era coisa linda. Vamos falar rapidinho de Saul, de Zacarias e de Davi. Eu já vou terminar. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Em 1 Samuel capítulo de número 11, verso de número 6. Você pode anotar a referência se você quiser aí. 1 Samuel capítulo de número 11, verso de número 6. O Espírito do Senhor se apodera de Saul. Para quê? Para liderar. Ele estava na frente de um exército e ele tinha que enfrentar uma batalha. Não sabia o que fazer, todo mundo com medo de chegar em Saul. Saul ia agora. Imediatamente o Espírito do Senhor se apossou de Saul poderosamente. E Saul conseguiu vencer juntamente com o exército de Israel. Zacarias, em 2 Crônicas, capítulo de número 24, verso de número 20. O Espírito de Deus se apossou dele e começou a admoestar a igreja do seu tempo. As primeiras pancadas vieram por intermédio dele, tomado pelo Espírito. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito de Deus.
Davi, 1 Samuel capítulo número 16, verso de número 13. Após ser ungido por Samuel, o Espírito de Deus saiu de lá do palácio, aonde estava Saul, percorreu toda Israel e Judá, chegou na casa de Jessé e repousou sobre a vida de Davi. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, você vai conhecer um camarada muito complicado chamado Pedro. Quem nunca leu, procura ler, irmãos. A história é muito importante. Um dia Pedro, ele quis ser legal com Jesus. Ele falou: Jesus, eu te amo muito, eu não vou permitir que o Senhor morra não. Era Satanás usando a boca dele. Jesus foi e repreendeu. Pedro era um nó cego. Sabe o que Pedro se tornou? Pastor presidente da igreja do seu tempo. Quando, Mateus? Depois do Pentecoste. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, Pedro nunca mais foi o mesmo. Vamos falar de Estevão? Estevão foi maravilhosamente usado por Deus. Um homem possuído pela presença do Espírito Santo. Um homem não, um jovem, morreu de forma honrosa, apedrejado por falar a verdade. Nós vamos encontrar com Estevão nas mansões celestiais. Lembra de Paulo, perseguidor de crente? Um dia ele estava a caminho de Damasco. Ele viu uma luz, caiu no chão e ouviu uma voz. Nunca mais foi o mesmo. Jesus batizou Paulo com o Espírito Santo e o levou a pregoar. As maiores viagens missionárias do seu tempo estão todas descritas na Bíblia Sagrada. Mateus, o que isso significa? O que você está querendo trazer? Eu estou querendo te dizer que pessoas comuns foram usadas por Deus de forma gloriosa e poderosa, porque estavam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Não perca tempo. Mateus, eu não tenho letra. Não perca tempo. O Espírito Santo de Deus quer usar você. Mateus, eu não tenho teologia. Vai ler a Bíblia. Vem para o culto aqui na quinta-feira. Deixa o Espírito Santo te envolver e tu serás usado muito mais do que os poliglotas. Isso eu te garanto. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Mateus, eu dobro os meus joelhos e parece que o céu está de bronze. O Senhor não me ouve. Não, então seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque o céu te vê dentro daquele quarto. A partir do momento que você dobra os seus joelhos e ora com sinceridade e mansidão no seu coração, com verdade, sabendo que Deus irá resolver essa situação. Querido, eu estou falando aqui porque o Espírito fez em mim, está fazendo por intermédio da minha vida, e eu creio que Ele também vai fazer na sua. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levanta!